Fala pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Carreira em Foco. Estou hoje aqui na TV Polo com uma visita extraordinária, bacana, olha, para conversar, essa agenda dessa mulher. Então aproveita esse bate-papo, porque eu estou aqui com nada mais, nada menos com Thaís, sim, Thaís Margarido, responsável pela Secretaria de Turismo de Cubatão. E olha, tem muita novidade aqui. Mas eu vou deixar aqui com ela, né, para que se apresente. Quem é a Thaís aí para nossa audiência de Cubatão, para a galera ainda que não conhece, né, Thaís, o seu trabalho, né, que está fazendo um excelente trabalho, tem bastante novidade aí para vocês. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, pelo carinho. Me sinto lisonjeada, sim, de estar aqui. Mais um canal de comunicação para a gente falar sobre a importância do turismo. Cubatão tem turismo? Tem turismo, sim. Mas por que nunca se falou tanto de turismo? Verdade. Porque, de repente, é o olhar com que cada gestor tem para a sua pasta, né? Então eu me sinto muito feliz de hoje estar aqui, a gente falar sobre turismo, quem é a Thaís Margarido para quem ainda não conhece, o que ela veio fazer em Cubatão, ela é cubatense, não é, Thaís, o quê? Não é cubatense, né? Essa é a interrogação aí de algumas pessoas. Todo mundo é bairrista e eu respeito, né? Faz Porque a gente tem carinho e cuidado pela cidade onde a gente nasceu, onde a gente vive, né? Mas assim, quem é a Thaís Margarido, sim, né? Quem é? Thaís Margarido vem de uma família muito humilde, pai zelador, mãe faxineira, doméstica, dona do lar. Meus pais batalharam muito, como eles tiveram pouco estudo, então trabalharam muito para que eu e as minhas irmãs pudéssemos estudar, né? Então eu tenho uma irmã que é advogada, por sinal é procuradora municipal, concursada aqui em Cubatão há muitos anos. Eu sou jornalista, ela é advogada, eu jornalista. Meu pai era paraense, veio de Belém do Pará para ganhar a vida em São Paulo, só que ele foi direto para o Guarujá. Pousou em São Paulo e depois foi para o Guarujá. Minha mãe já é filha de portugueses, meus avós vieram de Portugal, fugidos da guerra, chegaram no Porto de Santos. Caramba, que história, hein? E ao invés de ficarem em Santos, quando o navio atracou, eles viram a outra terra, que era muito mangue e bananal, do lado do Guarujá, e atravessaram para o lado do Guarujá. E lá a família dos meus avós se estabeleceram e minha mãe e meus tios nasceram lá. Então imagina a junção de um paraense com uma descendente de português, né? E aí nasceu Thaís e Fábia. Mas eu assim sou jornalista por profissão, são mais de 20 anos de carreira, adoro a nossa profissão, sou apaixonada. E foi justamente a nossa profissão que me fez estar onde eu estou hoje. Né? Bacana. Sempre fui durante muitos anos repórter, depois eu fui apresentadora, fui editora de texto, editora-chefe. Existe uma trajetória dentro de uma emissora de TV, de veículos de comunicação em geral. Eu sempre trabalhei em TV, desde que me formei. Me formei na Católica, na Unisantos. Opa, trata da casa. Da turma de 99, faz tempo. Turma de 99 e, assim, desde que me formei, coincidiu de eu ir trabalhar em TV. Sempre trabalhei em TV, minha vida toda. Passei pelas principais emissoras da nossa região, pelas 3, TV Tribuna, TV Brasil, que na época era afiliada do SBT, e não vou dizer que encerrei a minha carreira, né? Mas fiz uma pausa na TV para vir para o poder público, na Record, que foi a casa que eu fiquei mais anos, que foram 10 anos, ininterruptamente só na Record, né? Então, por todas elas, eu sempre fui repórter de rua, então sempre estava na rua, cobrindo buraco de rua. Junto com o povo. Sempre com o povo. Cobrindo enchente, cobrindo buraco de rua, indo lá indignada sempre. Eu sou povo mesmo, eu acho que isso é um dom, eu amo estar no meio das pessoas, eu amo ouvir, eu amo falar, se deixar a gente vai ficar até amanhã aqui. Ainda mais o telespectador vai falar, nossa, não aguento mais a Thaís falar. Mas para a gente fechar quem é a Thaís Margarido, essa jornalista, sou nascida e criada assim no Guarujá, amo a nossa região, então trabalhei o maior tempo da nossa área, foram nas emissoras aqui da região, tive uma passagem rápida por São Paulo, pela Record São Paulo, e depois já fiquei aqui. Quando a Record comprou a extinta TV Mar, sim, e aí eu já vim para cá, assumi, até porque eu estava grávida da minha primeira filha. Então lá eu fui repórter de rede, fazia as matérias para o Jornal da Record, Domingo Espetacular, fazia a reportagem do dia a dia, do Balanço Geral, do SP Record. Depois me tornei editora chefe de redação, editora-chefe, e assumi a apresentação do SP Record, que era o telejornal noturno,
onde eu fiquei 6 anos direto apresentando a SP Record. Então, assim, qual foi a minha vida profissional? Ouvindo a população. Trajetória. Junto com o povo, né? Com o povo, Ayrton, e sendo a voz da população, né? Cobrando solução dos problemas, mostrando o que é possível fazer, basta ter vontade, coragem e não desistir jamais. Então, essa é a Thaís Margarido. Aí você vai me perguntar, mas Thaís, como é que você foi parar no poder público, né? Verdade, né, gente? Porque a gente percebe uma trajetória gigantesca, né, nos meios de comunicação. E como vocês estão percebendo, diretamente ali em contato com o povo e também, né, através de uma área que é meio elitizada, né, que já foi até mais, né, mas ainda é considerada uma área meio elitizada, que é o ambiente de TV e as TVs abertas, né, e realmente, de repente, você se encontra, né, dentro do poder público. Exato. E eu percebi que você até tentou se desafiar aí como candidata, né, no passado, eu percebi isso, né, acompanhando a sua trajetória. E além dessa experiência bacana, né, como que aconteceu esse casamento, né, essa mulher, né, com essa dimensão gigante aí no sentido dos meios de comunicação e poder público, hoje Secretaria, né, de Turismo, em Cubatão. Menina, como que aconteceu isso aí? Olha, eu estava conversando com uma pessoa, inclusive hoje, que eu digo que na minha vida tudo foi uma consequência, é um projeto, né? Perfeito. Eu sirvo a Deus, então eu não tomo uma decisão sem antes perguntar para o Senhor se é aquilo que Ele quer, se essa é a minha missão. Então eu fui muito feliz esses 20 anos de carreira na TV, porque eu me sentia realizada em poder, de repente, ir lutar e buscar a solução de um problema de uma comunidade, de um bairro, de uma família. Assim, tem exemplos inúmeros para eu contar, a gente marca para um outro programa, de você ver a gratidão das pessoas, né? Então eu digo que, eu lembro como se fosse hoje, que quando eu colocava o microfone na boca da pessoa para ela fazer o relato dela, ela olhava para mim, eu via no olhar dela que eu chego até a me emocionar, que ela olhava pra gente como se você é a minha esperança, você é a minha última esperança. Porque até hoje é assim, a gente tem um problema com algum órgão público, sei lá, não vou citar nomes porque é antiético, mas você tem um problema com um órgão público, ou uma empresa. Você vai lá, faz um ofício, pede, não resolve, todo mundo fala, chama a TV que rapidinho vem. Buraco na rua, não tampou o buraco, chama a TV que no dia seguinte eles vão vir cobrir. Então você sempre foi a esperança da solução do problema daquela população. Então as pessoas olhavam para mim quando eu era repórter, tipo assim, olha, eu confio em você, você vai conseguir resolver o problema. Foi justamente isso que me manteve viva esses 20 anos, que me faz amar a nossa profissão. Eu me sinto, é a minha missão responsável, mas foi ela que me fez tomar a decisão quando eu recebi o convite do atual gestor de Guarujá, para ser secretária de turismo lá. E aí, quando eu recebi esse convite, eu falei, mas Senhor, quem sou eu? Eu sou uma jornalista, ser secretária municipal de turismo? Né? O que eu conheço de turismo é quando a gente mesmo viaja, ou quando a gente começa a falar sobre os lugares. Eu falei, Senhor, e fui buscar... consumidora, né, do turismo. Consumidora do turismo. Eu falei, Senhor, será que é? Mas é isso, Senhor. Eu estou aqui estabilizada na Record. E vou te falar mais. Quando eu tomei a decisão de sair da emissora, eu pedi demissão. Depois de 10 anos de carteira assinada. Gente. CLT, PLR, que é Participação em Lucros e Resultados. Quando eu pedi, o diretor da Record falou, não, você está com algum problema, né, Thaís? Um parafuso aí soltou em algum lugar. Você está com algum problema. Você vai largar uma estabilidade para ir para algo que é instável, porque você vai para o poder público num cargo comissionado. E desafiador ainda, né? Para um desafio. Os meus amigos da TV, o pessoal não acredita, você é louca. Até hoje eu escuto gente falando assim, volta para a TV. Você tem que voltar para a TV. Nas minhas redes sociais, ontem eu ainda estava respondendo carinhosamente uma telespectadora que falou assim, você faz falta no SP Record. Tem gente que fala, não assisto mais o SP Record porque você não está lá. E pedindo para eu voltar. Que carinho maravilhoso. Mas o que acontece? Foi justamente essa carreira profissional, essa esperança que eu olhava e sentia das pessoas, que quando eu perguntei para Deus se era o momento de eu sair da TV e ir para este novo desafio, é como se Deus tivesse falado assim para mim, agora eu estou abrindo uma porta para você ir lá, colocar a mão na massa e fazer aquilo que você sempre cobrou. Foi isso que me motivou. Então eu estou te dando a chance de entrar numa prefeitura, numa administração pública, para fazer por esse povo que tanto clama.
E aí eu aceitei o desafio. Foi fácil? De jeito nenhum, né? Tudo novo e você tem que aprender rápido, ainda mais no Guarujá. Eu assumi 1º de janeiro de 2017 na alta temporada de verão. Então, é você trocar o pneu do carro com o carro andando. Você fazer turismo, ajeitar, organizar a cidade com a cidade lotada. O Guarujá recebe em torno de quase né, o turismo mais de 1 milhão de pessoas chegou a receber por causa do Réveillon, da virada do ano, né, com o pé na areia, enfim. Então, assim, foi um desafio maravilhoso. Fiz o meu melhor com amor, porque eu sabia que turismo era um fator econômico que gera renda, que gera emprego para as pessoas, seja na formalidade ou na informalidade. O que é formalidade e informalidade? Seja CLT ou seja por uma MEI, um microempreendedor, ou aquele que realmente é a nossa artesã, por exemplo, que tem a barraquinha para vender o que ela faz. Você está gerando economia. O que ela vender é o suficiente, de repente, para naquele dia ela comprar mistura para fazer o almoço. Vai girar de qualquer forma a economia também. Exato, Ayrton. Essa é a função do turismo, é gerar emprego e renda para uma população, se a cidade tem esse cunho. Enfim, fiquei 1 ano e 9 meses, quase 2 anos no turismo em Guarujá. E aí esse meu contato direto com a população, esse network que eu fazia, fez com que o prefeito, até por causa da minha área de formação, fizesse uma pequena reforma administrativa na época e ele criou uma nova secretaria, ele unificou Educação e Esporte e criou a Secretaria de Relações Sociais. Para quê? Para que eu fizesse política pública. Que para quem está em casa, para nos entender, política pública não é a partidária. O que é a política pública? Projetos que são implantados para beneficiar uma população. Seja na área da educação, na área do esporte, na área social, no lazer, na saúde. Conseguiu pegar todos os leques. Todos. E aí nessa secretaria, ele realmente... Você vê que eu falo demais, né? Nessa secretaria ele remanejou as assessorias de política pública para a mulher, para o idoso, para o jovem, interreligiosa. E aí eu fiz política pública lá. Mas depois do intervalo eu conto o restante. Turma, vocês estão percebendo aqui que, olha, é uma bagagem maravilhosa, né? Uma experiência muito boa, né, de ser compartilhada, porque você percebe uma trajetória, né? Toda história bonita, né? A gente vê vocação, vê brilho nos olhos, a gente vê esperança, né, de desejo, né, de fazer acontecer. E isso que é o bacana, né? Mas vamos continuar isso já, após o nosso pequeno intervalo. Voltamos rapidamente aí com esse bate-papo maravilhoso aqui com a Thaís. Já parou para pensar que cozinhar pode ser uma atividade libertadora? Cozinhar, além de ser mais barato, saudável e lúdico, também traz autonomia para escolher o que comer. Você sabe o quanto vai de sal, de açúcar e de óleo em cada refeição. Para ser livre mesmo, a prática de cozinhar precisa ser compartilhada por todos, mulheres, homens e crianças. Cozinhar é mais do que apenas gostoso e divertido. É comer livre de alimentos ultraprocessados. Uma iniciativa do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Opa, vamos retornando aqui ao nosso bate-papo maravilhoso que vocês perceberam aí, né, antes do intervalo com a Thaís. Para você que está chegando agora, né? Nós estamos aqui conversando com a nossa secretária de Turismo de Cubatão, é isso aí. E a gente dá uma depois, acompanha de novo aqui na nossa programação, na reprise. A mulher contou aqui a trajetória, você via brilho nos olhos, a mulher só faltava, né, colocar o amor e a paixão que ela tem, né, por essa área que é servir o povo, estar a serviço do povo. Mas vamos direto ao ponto aqui, né? Thaís, Cubatão tem turismo? Que é uma interrogação, né? Eu vi que você contou a sua trajetória aí sobre Guarujá e a gente sabe que Guarujá é aquecido, praias, etc, né? A rede hotelaria, tem tantas coisas lá, né, que termina destacando o turismo. Mas Cubatão, o povo está perguntando, turismo? Cubatão? Tem turismo sim, Wellington. De repente, eu acho que às vezes é difícil para quem nasceu aqui, que já nasce na cidade de Cubatão com a cultura industrial, se não é filho, é neto de alguém que trabalhou em uma dessas indústrias do nosso polo petroquímico,
se não é bisneto daquele que ajudou a construir a segunda pista da Imigrantes ou a Anchieta. Isso mesmo. Então, assim, é essa cultura do cubatense. Então, essa cultura, às vezes, impede com que o cubatense, principalmente as novas gerações, enxerguem a cidade por um outro olhar, sobre uma outra ótica, né? Que é a ótica do turismo e do ecoturismo. Por que a gente bate muito que Cubatão tem turismo, e tem turismo sim? A gente até fez uma hashtag na secretaria, Cubatão tem turismo sim, a gente começou a trabalhar isso eu me vi por aí nas redes sociais, é verdade. Cubatão tem turismo sim, por quê? Primeiro que 44% da costa da Mata Atlântica está aqui dentro do perímetro urbano. Então Cubatão é como se fosse um vale em meio à mata da costa da Mata Atlântica. Gente, isso é uma riqueza assim, exuberante e inigualável, mas a gente não consegue dar valor quando a gente não consegue ver. Então, de repente, o meu olhar de fora, o fato de eu não ter nascido aqui, de eu olhar, tudo me encanta em Cubatão. E eu conversei muito isso com a minha equipe, com a equipe da Setur, que é uma equipe fenomenal, porque ninguém faz nada sozinho. Sim. E eu digo isso até porque quem está me acompanhando aqui é uma das minhas assessoras, a Karina. Minhas não, da Setur, sua assessora, porque nós somos pagos para trabalhar para vocês, para a cidade, para a população. E a gente sempre conversa muito isso em equipe lá. Né? De repente, esse meu olhar de fora, em que tudo me encanta, fez com que eles também começassem a olhar Cubatão com outros olhos. Que legal. Então a gente começou a trabalhar muito a vertente do ecoturismo. Apesar de Cubatão ter muita história, cultura, a gente não pode deixar passar despercebido que senão morre, né? Nós fazemos parte, Cubatão faz parte do desenvolvimento do país. Cubatão faz parte da independência do Brasil. Sim. Então, tanto que o ano que vem, que é o bicentenário da proclamação da independência, nós teremos um grande evento que vai começar em São Paulo, capital, vai passar por Cubatão e terminar em Santos, com José Bonifácio, né, que foi um dos precursores, junto com Dom Pedro. Isso é história que aconteceu, é fato narrado em livro aqui na nossa terra cubatense. O Largo do Sapo, né, é onde a escritura, os livros comprovam que Dom Pedro pernoitou, porque ele teve uma indigestão estomacal, não passou bem. Ainda tinham alguns indígenas aqui, em meio ao mato, que fizeram um chá, dizem que foi isso aí eu já não consigo encontrar na escritura, de folha de goiabeira, que ele melhorou para poder subir de mula, porque não foi em cima de um cavalo, né? Isso mesmo. De mula, porque mula era o único animal que tinha potência para subir a serra. Uma subida contínua. Em meio a mata e pedra. Imaginem isso, nós estamos falando o quê? Há mais de 500 anos atrás, né? Então imagina como era a serra para subir. Então veja só, Cubatão tem história que faz parte do desenvolvimento do país. Brasil, Cubatão tem cultura do Brasil, gente, aqui. É São Vicente não é a primeira né? vila. Cubatão é o primeiro local onde Dom Pedro discutiu e aceitou e falou, não, vou subir e vou proclamar a independência. Não vai pertencer mais a Portugal. Então, assim, nós temos história e temos todo o lado ecoturístico, Wellington. Veja só, nós temos trilhas, cachoeiras, manguezais, guará vermelho. O que é o guará vermelho? É uma ave rara, que ela só volta ou habita algum lugar que tenha balneabilidade, que tenha qualidade de ar, que ela se sinta segura. Então é muito raro no estado de São Paulo, só a cidade de Cubatão tem o guará vermelho, que se tornou o nosso símbolo, até, né? Exatamente, de revitalização ambiental. Então o que eu quero dizer para vocês, mas tudo bem, onde que você vê turismo em Cubatão? Boa pergunta. Onde eu vejo turismo em Cubatão? Na exploração sustentável e com responsabilidade das trilhas que nos levam às cachoeiras que nós temos aqui. No núcleo Tutinga-Pilões, além de ter Passariúva, a trilha da Passariúva que chega na cachoeira, nós também temos a trilha do Rio Perequê, que leva até o Véu das Noivas. Nós também temos dentro do núcleo Tutinga-Pilões, que faz parte de Cubatão, apesar de ser da Fundação Florestal, nós temos ruínas do desenvolvimento da cidade. Primeiro hospital, está lá as ruínas do primeiro hospital, está lá as ruínas da primeira delegacia, está lá as ruínas das primeiras casas antes das indústrias chegarem em Cubatão. Interessante. Então nós temos as ruínas é história viva. Eu vou lá, eu entro naquelas ruínas, começo a andar pelas salas, eu fico voltando no tempo, imaginando como as enfermeiras com aquele capzinho branco, passando de maca com os enfermos. Então veja só, a gente tem essa história viva dentro de um núcleo ambiental, nós temos trilhas que levam a belas cachoeiras, nós temos a Lagoa Azul, que é um lugar espetacular que está sendo divulgado, muito difundido,
apesar de ainda não estar legalizado, um trabalho da Secretaria de Turismo de Cubatão, Prefeitura Municipal de Cubatão, através da Secretaria de Turismo, com a Fundação Florestal, que é um tripartite, está trabalhando a regulamentação dessa trilha. Por quê? Porque muitas pessoas já fazem essa trilha, vão até esse lugar anos, que é, né, espetacular. Se você quiser, depois eu te mando as fotos para você exibir aqui. Eu estive lá, a Karina, que está aqui comigo, também esteve. Nós fomos fazer uma visita técnica em loco para regulamentar a trilha, que é de nível médio a difícil, tem partes arriscadas. Mas tem muita agência de fora que vende a trilha para Lagoa Azul e recebe grupos de 10, 12 pessoas do interior do estado, da região metropolitana de São Paulo, sem que a gente tenha esse conhecimento. Então, assim, tem Cubatão, tem turismo em Cubatão? Estão vendendo o nosso turismo, a gente não sabe. Nós temos história, nós temos cultura, nós temos ecoturismo. Isso você não encontra em lugar nenhum. A gente tem 3 qualidades, sem falar o turismo de intercâmbio, que é o turismo industrial, que também nos ajuda muito. Sem falar o turismo de base comunitária. Né? O Wellington, e o turismo de base comunitária, a cota 200, gente. Semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro também. Exatamente. Né? A que cota 200... se explorar muito, né, aqui a nossa realidade. Ela instiga a curiosidade. Imagine você, telespectador, morador de Cubatão, da nossa região. Você pega um parente seu, um amigo seu que nasceu lá no interior, Pereira Barreto, por exemplo. Ele não sabe o que o morro para ele lá é só subida, ladeira e descida. Verdade. Ele nunca viu casas construídas numa rocha no morro, que tem aqui atrás o coqueiro, que são nossas particularidades aqui. É, risco de deslizamento. Então, quando eles veem isso, eles ficam encantados. Como você citou o exemplo, Ayrton, passear na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Então, assim, são coisas que a gente tem para trabalhar, sem falar as espécies inúmeras de animais, de fauna, de flora. Ou seja, tem muito turismo que precisa organizar, que foi a nossa meta nessa gestão, organizar o que já temos, você organiza, prepara os equipamentos turísticos, que a gente chama de equipamentos turísticos, para depois propagar, vender, fomentar e atrair visitante. E aí o visitante, vindo para cá, ele deixa dinheiro na cidade, na padaria, quando vai comprar o pão, no restaurante que ele vai almoçar, ou no hotel que ele vai se hospedar, que a nossa rede hoteleira sempre esteve acostumada culturalmente a receber quem? Poder acolher o pessoal das indústrias, né? Sempre. Até os hoteleiros eu tive dificuldade no começo para que eles tivessem essa outra visão. Tanto que a gente tinha muito essa questão aí, um pouco das hospedagens um pouco clandestinas, né? Porque não tinha como absorver, né? A nossa rede hoteleira não tinha como absorver, né? Não. E era muito comum, principalmente Petrobras, né? Nós recebíamos pessoas do Brasil todo, né? Na nossa refinaria, né? Que é uma das primeiras também, né? Sim, a RPBC, outro item turista, da parte de turismo também a destacar também, né? Realmente são muitas riquezas, né, Thaís? A serem colocadas em evidência no olhar dessa nova geração, né? E é bacana que essa sua viagem aqui que você fez de uma forma bastante empolgante conseguiu trazer para nós, né, um realismo, né, sobre essa percepção de Cubatão no sentido de turismo. Como que está sendo, Thaís, na prática? Hoje já tem um plano diretor, como está sendo as iniciativas, né, dentro dessa perspectiva sobre pandemia, para que a gente possa ir para nossas fases conclusivas desse nosso bate-papo que passa voando com você. Voando, eu vou ser bem sucinta, eu falo demais. Nada, você não me fala nada, está sendo muito bom, eu estou aprendendo bastante, eu acredito que o pessoal que está em casa também. Espero que vocês estejam gostando, então vamos lá. Ah, que bonito, Thaís, tem turismo em Cubatão então? Tem. Ah, vai começar a trabalhar? Já começamos, então vamos lá. Que a gente tem que dar mérito para as pessoas que passaram antes de nós, né? Então, quem esteve antes de mim na secretaria, logo correu para fazer um plano diretor de turismo. Gente, o que é isso? O nome já diz. Plano diretor, ele te dirige, tá? Plano diretor de turismo. Esse plano, ele é uma fotografia da cidade. Onde estão os equipamentos turísticos, o que pode ser propagado, difundido, divulgado, o que a gente tem de hotéis, quantos hotéis nós temos, restaurantes, padarias, tem infraestrutura médica, quantos hospitais, pronto-socorro. Então, é um panorama do que a cidade tem. Para quê? Porque esse plano diretor, que foi realizado, é um estudo, se tornou um documento, permitiu com que em 2018 Cubatão se tornasse
um MIT. O que é MIT? Município de Interesse Turístico. Isso Tudo é bom bem, falar. secretário, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você se torna um município de interesse turístico, você pode pedir para o governo do estado recurso para investir em infraestrutura turística ou até mesmo em evento para atrair turistas. Ok. Fora isso, qual é o trabalho? Você me perguntou. Temos um plano de turismo, sim, que acabou de ser atualizado agora. Perfeito. Tem mais ou menos uns 2 meses que nós atualizamos esse plano. Nós ainda somos um MIT, Município de Interesse Turístico, mas uma das metas do prefeito Ademar, e foi a missão que ele me deu, é transformar Cubatão numa estância turística. Qual é a diferença, secretária, de MIT para estância? Apenas os valores dos recursos repassados. Quando você se torna uma estância turística, o volume de repasses financeiros para a cidade, para fomentar o turismo e gerar emprego e renda, são infinitamente maiores de quando você é um município de interesse turístico. Exemplo, hoje Cubatão recebe um teto, que é um teto máximo que um município de interesse turístico recebe do governo do estado para investimento no ano inteiro, 600 mil. Caramba. Por causa da pandemia, esse ano nós vamos receber 360 mil. É muito desafiador, né? Quando você pra movimentar estância, toda uma realidade de turismo dentro de uma cidade, com como várias nossa, necessidades de infraestrutura ainda em andamento, né? é pouco, é muito pouco. com O cimento certeza. subiu, entendeu? O cal subiu, a areia subiu. Se a gente vai fazer um investimento, vai reformar algum próprio público, que seja um equipamento turístico. Quando você é estância, os recursos chegam a 7 milhões, 8 milhões... 10 milhões, depende do projeto de obra que você vai apresentar para o governo do estado aprovar. Então, essa é uma meta do governo Ademário, exatamente para que nós nos tornemos estância. Para se tornar estância, tem uma série de critérios que nós somos obrigados a cumprir, e estamos dentro de muito deles, quase todos, estamos arrecadando a documentação toda para a gente fazer isso. E o que vai nos ajudar é o Top Destinos, um concurso que pela primeira vez... Eu já voltei lá, hein? Voltou? Olha, convido você também a entrar lá nas redes sociais e fazer a sua parte pela nossa cidade. É facinho, você que está nos assistindo, Fácil. vai lá e digita www.topdestinos/cidade/Cubatão, tira o tiozinho do A, porque é Cubatão, tira só o tio, Cubatão. Vai lá e vota, que nós estamos concorrendo a 3 categorias. O que isso vai servir para mim? Vai ajudar a Cubatão a se consolidar como destino turístico. A gente vai se apresentar para o estado de São Paulo e convidar as pessoas para dormirem aqui, gastar no restaurante, gastar no Parque Perequê, até na água fria. É, gente, vocês viram que essa mulher é uma tempestade de novidades, né? Posso contar uma fofoca? Você falou tempestade. Sim, tem fofoca boa aí para poder a gente concluir aqui nosso bate-papo. Você falou tempestade, a pessoa que hoje está me acompanhando aqui foi a primeira a me dar um apelido, ela e a diretora Bruna. Elas me chamam, adivinha do que na secretaria? De furacão. Você falou tempestade, eu lembrei. Olha, vocês perceberam que eu estou no caminho. Mas tem uma novidade aí que eu acho que é interessante, Thaís, para fechar aqui nosso bate-papo, que nós conversávamos aqui nos bastidores. Coloca aí pro pessoal, eu mesmo, né, sou um atleta amador, a gente gosta de subir a serra, e estava impedido, né? E a gente sabe que aquela subida maravilhosa vai virar uma área de turismo ali bastante estratégica, acolhedora até, né? Como que tá esse bastidores aí? Conta para nós aí. Olha, Wellington, eu falo na palavra, no capítulo de Eclesiastes na Bíblia, capítulo 3 diz assim, que é um tempo certo para todas as coisas de Deus. Hoje era o dia para eu vir aqui. Porque a gente já tinha marcado, eu tive que reagendar por causa da agenda. Falo com o senhor prefeito, mas não falo com a Thaís. Olha, mais ou menos isso. O prefeito falou assim, não acredito que eu encontrei alguém mais difícil do que eu. Mas olha só, é porque hoje eu tinha que vir aqui para te presentear com um furo de reportagem que a gente fala na nossa gíria jornalística. Caminhos do Mar, rapidinho que eu sei que o tempo está curto. Caminhos do Mar, que é a Serra Velha de Santos, que a gente sempre fala a Estrada Velha, né, de Santos, que realmente sempre foi aqui a entrada por Cubatão, há um tempo estava fechada. E o Caminhos do Mar foi concessionado, vocês sabem disso, que o governo do estado fez uma concessão pública. Então hoje, teoricamente, ela tem um dono, ele venceu uma concessão por 20 anos, acho que 30 anos, 20 anos, eles vão explorar essa área. Então é uma iniciativa privada, é uma empresa. E quando eu descobri que eles assim anunciaram os vencedores, que é a Parquetour, eu fui atrás para saber como é que ficaríamos nós, Cubatão, nesse processo. Para resumir, nós começamos uma conversação lá atrás, muito boa, e hoje veio o fruto
dessa negociação. Que bacana. Hoje, antes de vir para cá, por isso que eu até me atrasei um pouquinho, eu recebi um telefonema de um dos donos, do sócio majoritário, Pedro, junto com o Carlos, que é o gestor da Parquetour, para falar que um pedido que nós tínhamos feito carinhosamente para eles, mesmo sabendo que a gente se sente dono de lá, entendeu? Mas nós não somos, agora tem uma concessão. Eu pedi carinhosamente para eles que reabrissem a porta, né, a entrada por Cubatão, para que as pessoas não tenham que subir por São Bernardo para visitar algo que está dentro, né, do nosso município, do nosso perímetro urbano. É do lado, e depois, ali da refinaria, né? Então, e dia 14 de junho foi quando eles assumiram o parque. E de lá para cá a gente vem conversando e hoje eles me deram a boa notícia. A partir de amanhã, ou seja, a partir dos próximos fins de semana, vai estar aberta a entrada por Cubatão com um guichê que vai vender na hora o convite. Quer fazer um passeio no sábado com a família? No domingo, vai direto na entrada, passa pela refinaria, vai lá que vai estar a guarita com a atendente para vender o ingresso, você compra na hora e você sobe por Cubatão. Terá uma van à disposição, que tem um valor adicional para quem tem mobilidade reduzida, paga esse valor adicional, sobe com a van, que vai parando em cada ponto histórico que tem lá, em cada equipamento, cada monumento histórico, e depois retorna de van ou retorna a pé. Fica a critério de você, morador de Cubatão, da nossa região. É, gente, bastante novidade, viu? Thaís, só tenho que agradecer, viu, a sua disponibilidade aqui para compartilhar todas essas novidades. Como você é uma pessoa de fé, né? Desejo realmente que Deus abençoe você mais e mais nesse trabalho, né? Que você se desafiou, né? Se colocou aí à disposição, até fez uma transição que alguns podem chamar que é um parafuso a menos, né? Que é sair de uma carreira sólida para uma carreira dentro de uma realidade, né? Que ainda, né, é cheia de desafios, né? E não muito bem querida por algumas partes da população, mas você está se desafiando, fazendo o seu papel. Então, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo e por compartilhar aqui com a nossa audiência tantas novidades. A casa é sua, viu? Pode vir outras vezes, por favor, hein? Muito obrigada pelo carinho, Wellington, obrigada a você que nos acompanhou. Sempre é um prazer falar de Cubatão, falar do que a gente está fazendo pela nossa cidade e pelo nosso povo. Muito obrigada, Chiquinho que está atrás das câmeras, obrigada. Fica bravo que eu cheguei tarde, viu? A Karina que me acompanha, toda a equipe da Setu e meu agradecimento especial ao prefeito Ademário, que abriu as portas e me deu essa oportunidade de trabalhar pela cidade. Isso aí, turma. Olha, vocês viram que foi maravilhoso esse bate-papo. Então, acompanha em riqueza de detalhes através do nosso canal 11 da NET, da Intervel São Vicente. Vai estar também no nosso site www.tvpolo.org.br e no nosso YouTube e nas nossas redes sociais no geral. É daqui para o Brasil, para o mundo, para a nossa região. Fica com Deus e até a próxima viagem do conhecimento.